Olá, amigos investidores, tudo bem? Eu sou o Vitor Kitzmann e nós somos o portal Small Caps com a série Small Caps Entrevista. Hoje com vocês, uma empresa pouco conhecida ainda pelo grande público, Moura do B. Vamos conversar com o diretor de Relação com Investidores e diretor financeiro, Marcelo do B. Marcelo, muito bem-vindo, tudo bem com você? Vitor, bom dia, obrigado pelo convite, tudo ótimo. É um prazer aí estar falando com você e com as pessoas que acompanham o portal Small Caps. Maravilha. Primeiro, um rápido disclaimer. Compartilhem a nossa página, curtam, ativem o sininho de notificação. Lembrando que nós não trabalhamos com recomendação de compra ou venda, tá? Nosso vídeo é com teor meramente informativo, educacional, então não tomem suas decisões apenas baseadas nos vídeos. Estudem bastante e boa sorte nos investimentos. Marcelo, para começar, conta rapidamente para a gente, só um resuminho de o que é a Moura do B, qual setor que ela atua, o que a Moura do B faz, qual que é a região dela, beleza? Moura do B é uma empresa focada, uma incorporadora, focada no segmento de médio e alto padrão. Tá? Ela é sediada na cidade de Recife, tem quase 40 anos de atuação, foi fundada lá no início da década de 80. Cresceu muito na cidade de Recife no século passado, né, no século 20, e depois se expandiu para as outras grandes capitais do Nordeste. Hoje, então, a gente atua em 5 capitais do Nordeste: Recife, Salvador e Fortaleza, as 3 maiores, e Maceió e Natal, também com presença da Moura do B. Tá? Então, a gente tem um foco grande no médio e alto padrão, né, para residências, né, empreendimentos de edifícios residenciais, e também fazemos segunda residências e já fizemos também muito empreendimento corporativo no passado também. Então, é uma companhia que tem uma ampla capacidade de produção, né, fez mais de 220 empreendimentos ao longo da sua história, né, mais de 20 mil unidades, tem um forte recall de marca, né, é uma empresa muito conhecida na região Nordeste como um todo, por todos que procuram empreendimentos ali, apartamentos para morar ou até para investir. Tendo uma visão de fora, e a gente depois vai entender melhor a empresa ainda com o Marcelo, mas é uma das empresas mais descontadas do setor de incorporação da Bolsa. Então, é uma empresa que tem vantagens competitivas, com muitas barreiras de entrada, que a gente vai entender um pouco melhor daqui a pouquinho, está quase que sozinho numa região ali, falando das grandes incorporadoras, está quase que sozinho ali na região do Nordeste. As outras já tentaram entrar e não deu muito certo, e mesmo assim é a que está mais descontado no principal indicador olhado pelo mercado, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então, vamos primeiro olhar um pouquinho esses números, e a gente conversa um pouco melhor depois com o Marcelo sobre isso. Bom, o valor de mercado da companhia é de 887 milhões. A gente pegou as informações no dia 23 de junho, então pode ser que no dia do vídeo já esteja com alguma diferença. Ou seja, uma small cap que vale menos de R$1 bilhão. Ela está com dívida líquida negativa, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida hoje, atualmente, o que é muito bom. Vamos lembrar que essas empresas de incorporação precisam estar com uma boa situação de caixa. É um setor que passa por adversidades, né? A gente chama de um setor cíclico. Estamos num bom momento, mas a gente não sabe daqui a 2, 3 anos como que elas estarão. Então, vale a pena a gente olhar que a dívida líquida EBITDA que é praticamente zero, ou seja, não chega a ser um grande problema para a gente. O valor patrimonial é aqui que eu tinha comentado. O valor patrimonial da empresa, né, o book value dela, é acima de 1 bilhão, e ela vale 887 milhões. Ou seja, ela tem um preço sobre valor patrimonial de menos do que 1, né? Isso é um indício de uma empresa que o mercado está pagando barato. E se o mercado está pagando tão barato, a gente tem que entender o que está acontecendo. Parte, talvez seja porque ela, de fato, vem ainda de um período que teve algumas dificuldades no passado dela. O passado recente, ela ainda estava gerando prejuízo, porém isso foi mudado recentemente. O land bank dela, né, que é a capacidade dela de lançamentos, é de 4 bilhões. Via de regra, uma empresa, uma incorporadora, tenta trabalhar com um prazo de 2, no máximo 3 anos de lançamentos. Então, esses 4 bilhões, até pelo perfil da companhia, isso a gente vai entender depois, qual que é o perfil de lançamento que ela tem, deve dar para ela lançar de 2 a 3 bilhões por ano, 2 a 3 anos, com um lançamento entre na média de 1,5, 2 bilhões. Então, a gente vai confirmar esses números com a companhia. Tá bom? Acho que vale a pena só uma outra visualização sobre o momento atual dela. No último trimestre, ela teve um lucro já
de 18 milhões. A margem bruta dela foi de 35,9%, quase 36%, ou seja, uma boa margem bruta. Parte dela até ajudada pelo setor, por um dos setores que ela tem, porque ela, além da incorporação, ela tem a parte de condomínios, e essa parte de condomínios ajuda muito nessa questão de margem bruta. A gente vai entender um pouquinho essa diferença que as outras incorporadoras que a gente tem de capital aberto não apresentam esse tipo de característica. E o lançamento dela foi muito forte nesse primeiro semestre. Ela lançou 600 milhões praticamente de VGV líquido. Eles ainda não passaram os números de vendas, mas o que a gente sabe é que de todos os incorporamentos, dos lançamentos que eles fizeram, 3 deles já tiveram 100% das vendas realizadas. Então, pelo menos eu não vi isso em nenhuma outra incorporadora, mesmo aqui da região sudeste. Então, chama atenção e vamos entender agora o futuro e a estratégia da companhia. Vamos lá? Bom, falando um pouco sobre a estrutura de operacional da companhia, né, seus lançamentos e potenciais resultados contábeis, a companhia, acho que vale a pena a gente voltar um pouco no momento do IPO, né? A companhia, ela fez o IPO em fevereiro de 2020. Naquele momento, a companhia tinha uma estrutura de capital com alavancagem elevada, tinha como uso dos recursos, né, do IPO 100% primário para desalavancagem e para sustentar seu plano de negócios, que é realmente olhar para esse mercado do Nordeste e ver, né, a capacidade que a companhia tem de ocupar market share, dado que os grandes concorrentes da Moura do B, eles acabaram saindo do mercado do Nordeste, né, principalmente os que são de São Paulo. E, por outro lado, esse era o grande uso dos recursos. Por outro lado, a companhia tinha um ativo real muito grande, né, que era os estoques prontos que poderiam ser vendidos ao longo dos primeiros anos para gerar caixa e também sustentar esse plano de negócio. E isso foi feito, né, vem sendo feito. A companhia gerou aí cerca de 130 milhões de caixa desde o IPO, né, principalmente com a venda desses estoques prontos, e voltou a lançar forte. Desde a gente teve um problema inicial, que foi a pandemia. Nós fizemos o IPO em fevereiro, né, semanas e dias, né, na prática, antes da entrada do pânico geral no mercado, com a pandemia, que foi logo ali após o Carnaval de 2020, e isso afetou, né, postergou bastante o plano de negócios de todos, né, no mercado, e da Moura do B também. Então, a Moura do B passou a lançar novos empreendimentos a partir de final de julho, tá? E já conseguiu, no ano passado, lançar muito forte, ali um número super expressivo, e de lá para cá vem lançando esse semestre inicial, né? Como você colocou, Vitor, já lançou aí praticamente 600 milhões de reais líquido, ano passado próximo de 800 milhões de reais. Então, mais de 1 bi no anualizado, e as vendas também estão acima de 1 bi no anualizado, né? Então, são números expressivos para uma companhia que fez esse turnaround, e a gente tem a capacidade, a gente olha para esse mercado, para essas 5 praças, né? Olhando para os últimos 10 anos, o potencial de VGV, de lançamento dessas praças que a gente está, ela olhando para pesquisas que a gente acompanha, ela é um pouquinho abaixo de metade do que é a cidade de São Paulo, né? E a gente olha para a cidade de São Paulo, você tem diversas empresas listadas, né, que são capazes de lançar números expressivos de VGV no dia a dia, e você tem diversas empresas também não listadas, que também têm uma capacidade muito grande, são muito organizadas, muito fortes, e uma competição muito grande. E no nosso mercado, né, com esse tamanho expressivo, você não tem. Então, você tem hoje somente a Moura do B listada, e você tem competidores locais apenas em cada uma das cidades que são, né, capazes ou têm apenas interesse em lançar 1, 2 empreendimentos por vez. E eu aí falando um pouco, né, de número específico, né, para dar uma sensibilidade maior, a gente olha aqui para o tamanho de companhia, né, a gente não dá guidance, né, anual. Eu prefiro que a gente vá conquistando esses números pouco a pouco, até por todo esse momento de pandemia que a gente vem passando e passou recentemente, mas o tamanho que essa companhia tem que ter, e tem capacidade para ter, de 1,5 bi a 2 bi de reais de lançamento por ano, né? Então, a gente está em busca disso, já atingimos acima de 1 bi nos últimos 12 meses e estamos em constante crescimento. Então, esse número é o que vai ser perseguido pelo Amor do B aqui daqui em diante. Com relação a números contábeis, né, que também
acho que é do interesse de todos, né? Essa é uma empresa que tem a capacidade, né, de trazer lucratividade. A gente já vem no território positivo desde o terceiro trimestre de 2020. A companhia vinha numa demonstrações financeiras negativas ali alguns períodos por conta de toda a crise que o mercado passou. Esse cenário mudou e mudou estruturalmente, né, com a mudança das taxas de juros, com o aumento da demanda, com toda essa demanda reprimida que existe na região. E ali a gente, então, nos primeiros trimestres deu ainda algum prejuízo, e de lá para cá vem no território positivo. Então, a gente deu lucro no terceiro, no quarto tri e no primeiro tri desse ano. A gente entende que daqui para frente a empresa está posicionada para continuar trazendo lucros, né, de maneira crescente. Isso vem com o tempo, porque, né, a gente sabe que a contabilidade do setor ela é um pouco diferente, então ela depende da entrada em operação das obras, né? Tem o POC, né, que é o Percentage of Completion, que ele vai acumulando lucratividade à medida que as obras iniciam. Então, a Moura do B lançou concentrado no segundo semestre do ano passado, e nesse primeiro semestre, então, essas obras ainda estão começando, e aí, à medida que elas vão começar a andar, vão gerar receitamento e vão gerar lucratividade daqui em diante. Muito provavelmente, nosso ponto de cruzeiro deve acontecer segundo semestre do ano que vem, início de 2023, que começa nosso ritmo mais forte de entrada de números mesmo contábeis para a lucratividade desse novo ciclo. Fora isso, a gente tem todos os números que são relativos às vendas de estoque. A estoque pronto, ele gera também receita no ato, né? Porém, ele vem com uma margem menor, que são estoques já de algum tempo que estão ali. Então, tem que se entender que é uma companhia que traz um runoff, né, de venda de estoques mais antigos, que vai zerando e puxa um pouquinho essa margem para baixo e vai se levantando com uma margem mais alta com os novos empreendimentos que vêm sendo lançados e vão entrando em construção. E aí acho que a gente vai entrar nesse ponto, né, tem um modelo de negócio da Moura do B, que ele traz também não só a incorporação tradicional, mas traz também um modelo de condomínio, que não é condomínio como a gente pode imaginar, loteamento, etc. É o mesmo tipo de edifício, só que construído de maneira aos próprios clientes fazerem o funding da obra, né? Você vende cotas daquele prédio, daquele edifício, e os clientes pagam os seus apartamentos durante o período de obra, e isso, então, traz muito pouco, ou quase zero, né, exposição de caixa, e traz uma margem maior também para a Moura do B. Depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre esse tipo de negócio. Com relação ao modelo de negócio, as vantagens competitivas da Moura do B, acho que é importante colocar que a gente, então, se expandiu nessas 5 praças, né, já há mais de 2 ciclos imobiliários, né, tem escritórios em cada uma das capitais que a gente está colocado, como eu falei no início, já tem todas as áreas necessárias para rodar a operação amortizadas, né? Não é uma questão de expandir para novos lugares, né? E ter custos de operação novos. Então, é uma companhia que já entende o setor, já conhece. Você estando em Recife e abrir, né, fazer lançamentos em Salvador, Fortaleza, Natal, Maceió, são lugares onde a cultura é similar, né? O entendimento do tipo de produto, material é dominado pela companhia. Coisa que muitas vezes nos dá muita proteção com relação a competidores, eventualmente, que venham de outras regiões, né, como do Sudeste, porque é muito mais difícil você, estando, né, fora, longe do Nordeste, implantar uma base, achar o terreno certo, do lado certo da rua, virado para a posição certa do sol, né, usar o tipo de acabamento que o público gosta de ter no seu apartamento. Tudo isso conta e é uma vantagem muito importante que a Moura do B tem com relação à proteção do seu mercado. Obviamente que a gente não descansa, não acha que essa situação ela é imutável, a gente está sempre olhando para novos terrenos, é assim que a gente faz, né, proteção de mercado. A gente tem um land bank aí de 4 bi, que é suficiente para um lançamento de 2 a 3 anos, porém a gente vai continuar olhando terrenos. Os terrenos, acho que um grande vantagem de ter esse posicionamento estratégico competitivo é que os terrenos
vem passando, vem chegando, né? As oportunidades de compra de terreno, elas são constantes. Obviamente que a gente tem que olhar muito para a disciplina de estrutura de capital, isso, do meu ponto de vista aqui, é fundamental para a companhia de incorporação, mas os terrenos são a forma de também bloquear, né, a entrada e dividir mercado, né, e proteger mercado. Então, acho que isso nos coloca em posição de liderança, né, no segmento, de maneira até olhando para uma projeção nacional, né? A gente não vai sair da região, mas em termos de números, é uma companhia que tem como ser olhada e comparada com companhias que estão nas outras regiões, com a dominância que a Moro do B tem. Os produtos têm como eu disse, uma recorrência, um recall de marca muito forte, né? As pessoas olham com certo status em ter um Moro do B, empreendimento. A gente atua desde a faixa residencial de entrada, né? Do pós Minha Casa Minha Vida, até o alto luxo, né? Muitos empreendimentos também frente de mar. Atua também na segunda residência, então a gente já fez e teve muito sucesso até recentemente nesse novo plano de negócios, né? Como o Vitor mencionou, vendas de 100% no lançamento de empreendimentos resort, né? Em Porto de Galinhas, por exemplo. E também temos ali empreendimentos que são voltados, eventualmente, empreendimentos voltados para investidor, com estudos, tal. Também tivemos muito sucesso recentemente em empreendimento desse formato, tá? Com relação a outra característica da companhia que eu acho muito importante, a empresa, ela é uma empresa de dono, é fundada por 3 irmãos, né, que começaram a empresa na década de 80. Os 3 permanecem hoje no conselho da companhia. Ela tem uma diretoria toda profissionalizada, né? Eu faço parte dela, apesar do sobrenome, eu venho do mercado financeiro, tenho um parentesco com os fundadores, mas não sou parte da família herdeira. E temos o CEO, que tem mais de 10 anos de empresa, os diretores todos também formados na companhia são profissionais. Temos 3 independentes, né, no board, que é formado por 6, né, os 3 irmãos e 3 independentes. Porém, a filosofia, né, da companhia de ser uma empresa de dono, o nome da empresa, né, tem o nome dos donos, eles participam da busca pelos terrenos, da formatação do plano de negócios, né, da estabelecimento de metas para os diretores. E isso é muito importante, né? Os investidores veem valor nisso. Eu particularmente acho que existe um valor nesse tipo de empresa, né, de incorporação imobiliária, ter um dono, ter um estilo, porque essa é a essência das empresas, né? Se você tira esse tipo de característica, acaba podendo, né, ter o risco de ter empresas somente dominadas pelo management, né, que vão buscar eventualmente outras, né, interesses, né, como maiores rendimentos, maiores remunerações próprias, em detrimento do estilo da estratégia de longo prazo. Então, a gente tem aqui um acionista que é forte e ele é comprometido com o longo prazo da companhia. Eu acho isso super importante. Bem, a Mordobê, acho que é importante falar, ela é uma empresa que é muito empreendedora com relação a empreendimentos que chamam a atenção do mercado, né? Ela realmente tem empreendimentos desafiadores que são muito icônicos, tá? Vale mencionar, em 2019, o lançamento de um empreendimento onde era o Salvador Praia Hotel, né? Um Dai Ocean, lá em Salvador. Foi um empreendimento aí de cerca de 250 milhões de reais, que foi vendido em 30 dias, está em construção. Quem olhar no nosso site pode ver o andamento dele. É uma praia particular, num lugar maravilhoso lá de Salvador. Além disso, lançamos agora, recentemente, mês passado, o Moinho, né? São dois empreendimentos residenciais em Recife, né? Próximo do Marco Zero, um bairro histórico da cidade de Recife, né? Um lugar muito, muito bacana, né? Da cidade, muito próximo ali de polo tecnológico, lá do centro de Recife. E onde operou um moinho por muitos anos, né, que está há muito tempo fechado, uma região que antigamente era uma região portuária, que é uma região que vai revitalizar toda essa, vai ter um impacto social muito grande. E ele vai ser feito em conjunto com outras empresas que vão operar o moinho para transformar no empreendimento multiuso, onde vai ter um uso tanto comercial para escritórios quanto para mall, e restaurantes, e entretenimento, e nós ficamos com a parte de moradia, né, a parte residencial. Então a gente ficou com silos do moinho, então a gente realmente vai construir dentro de silos que tem um formato arredondado, e quem tiver interesse de olhar no site, tem muito material, muita coisa no YouTube também sobre
vídeo sobre o empreendimento. É um negócio que realmente chamou muito atenção. E aí não teve outra impacto a não ser ter sido vendido também 100% na largada, né? Ele já, infelizmente, já não tem mais. Foi um sucesso de vendas. Ele realmente, você tem um impacto muito grande de ver, né, como vai ser o desenvolvimento desse projeto, sem mexer na fachada, sem mexer na estrutura arquitetônica, né, no impacto histórico que esse empreendimento tem lá para a cidade de Recife. Mas e se fosse possível, no mesmo lugar, contar duas histórias? A história do que se passou e a história do que ainda está por vir. Sejam todos bem-vindos à Rua de São Jorge, número 215 e 240. É ali onde antes se transformava trigo e farinha que a partir de agora vai se transformar o passado em futuro. Uma transformação... Bem, pensando no futuro, né, a gente olhando para o que a companhia ainda pode colocar, a gente tem sim, a gente, como eu disse, né, tem passado muitos terrenos, muitos projetos bons pelo Amor do B, e a gente tem alguns empreendimentos que vão ter um impacto similar, tá? Aquele tamanho que eu mencionei que foi lançado em 2019 em Salvador, de 250 milhões. A gente tem alguns aqui no pipeline que estão sendo estudados e em fase final, né, eventualmente está em Salvador mesmo, que vão ter um impacto muito grande na cidade. Agora, ainda não queria adiantar por detalhes, porque senão a gente pode até atrapalhar negociações, mas a companhia está muito ativa olhando empreendimentos desse porte que vão chamar muita atenção de pessoas até de fora, eventualmente do Sudeste, para olhar. Acho que vale fazer uma análise aí do cenário de riscos e como que isso tem sido visto pelo mercado de capitais. Eu acho que com relação especificamente às incorporadoras, né? Eu acho que as incorporadoras sofreram um pouco além do necessário esse ano de 2021, né? Existiu aqui uma observação de risco acentuada por conta a curva longa de juros está subindo, né? Esteve subindo no início do ano, e o mercado antecipou, né, uma eventual mudança de tendência de demanda para as incorporadoras, ou seja, as pessoas deixarem de comprar moradia ou de investir em imóveis por conta de uma eventual mudança ali radical nos juros. Eu entendo assim, realmente existiu uma expectativa de aumento de juros, porém a gente tem que olhar historicamente onde a gente está na curva desse nível de taxa referencial de juros, né? A gente, olhando para poucos anos atrás, né, final de 18, início de 19, os juros eles entraram numa tendência de queda muito forte, numa tendência estrutural, né, de queda, bem diferente de quando foi o outro ciclo alto dos imóveis, onde você teve um juros levado para baixo de maneira pontual ali, bem artificialmente subsidiado por um governo que não tinha tanto compromisso com reformas como a gente viu no início ali de 2019, com a aprovação de reforma da Previdência, que trouxe uma ancoragem de longo prazo realmente de inflação e juros, tá? Então isso eu acho que ainda é imutável, né? É um negócio que é estrutural. Então você tem uma nova cenário aqui para juros que não teve nos anos anteriores para o setor de incorporação. Dito isso, obviamente que vai ter alguns cenários, né, que exigem ajuste, né, e que os bancos centrais têm que atuar, e agora a gente está entrando em um dele, é um ciclo de alta, porém a gente está aqui com 4,25, vai subir de novo, devemos chegar a 6,5, 7, né, que ninguém vai ficar fazendo projeção de qual é a taxa onde ela vai parar, mas eu tenho uma plena consciência que existe uma gordura muito grande entre o que os bancos do crédito imobiliário estão praticando e os juros na Selic, onde ela está, o patamar que ela está. E que isso colocou muita gente com capacidade de financiar imóvel, a demanda ficou reprimida pela crise econômica em si por muito tempo. A gente vê aí recordes atrás de recordes, né, mensais de compra de imóvel, não só na Moura do B, tá? A Moura do B vem passando por um momento excelente, acho que é o melhor momento de sua história em termos de venda de imóveis, esse mês de junho mesmo, não vou antecipar aqui resultado, mas vem sendo muito bom. As incorporadoras de São Paulo, né, recentemente saiu a notícia de uma venda também recorde de imóveis. Então, o mercado real, obviamente, a gente está olhando o presente, mas existe uma gordura muito grande para esse juro subir e ainda não mudar esse equilíbrio aqui
na demanda por imóveis, tá? Então, eu vejo que o mercado de capitais acabou, acho que, antecipando um pouco forte demais, tá? Uma expectativa de risco, acho que talvez por algum receio, né, de uma mudança brusca ali no cenário, mas eu espero que isso aqui se reequilibre, que os preços das incorporadoras, não só da Moura, mas de todas, né, que os múltiplos voltem aí para o patamar que estava aqui um pouco lá em 2019, né, para múltiplos de PL acima de 1,8, 2, que reflete um pouco mais a expectativa de crescimento que esse setor tem que passar, né? As pessoas precisam de moradia, precisam mudar de apartamento, precisam sair da onde estão, vão casar, vão ter filhos, vão aumentar a família, então isso é normal, né? Faz parte da nossa sociedade e a gente está atrasado nisso. E, além disso, tem toda a questão de como os juros baixo, né, ele atrai também a necessidade de diversificação. Eu acho que pessoas que têm alocação de recursos para fazer também acabam colocando e adiantando suas dívidas que tinham com o mercado, né, com crédito imobiliário com o seu banco, vão querer pagar menos juros, eventualmente aplicar um imóvel menor para ter uma valorização futura. Tá? Isso é uma das premissas que eu olho aqui para sustentar o mercado no longo prazo. Bem, um exemplo, né, de como essa estrutura de taxas vem influenciando, né, e nessa alocação de capital, a gente vê muito, e a Moura do B tem atuado nisso, né, a segunda moradia. Né? A pandemia ela trouxe um olhar aqui diferente para as pessoas, já sempre foi um desejo das pessoas ter, né, um lugar para passar, ou no campo, ou na praia. E no momento onde você tem a necessidade de sair, às vezes, da casa, ou a possibilidade de sair da casa, né, por as cidades estarem fechadas, e os juros baixos, né, você podendo colocar no imóvel, a gente acabou tendo um benefício, acho que o mercado como um todo, de que a segunda moradia passou a ser uma opção real, né, e dependendo do tamanho dos imóveis, né, a classe média conseguiu fazer aquisições de segunda moradia, que poderão ser, no nosso caso, né, a gente tem empreendimentos em formato clube, resort, em praias como Porto de Galinhas. Então, a gente lançou ali 3 empreendimentos que venderam 100% no lançamento, porque as pessoas olham aquilo como uma possibilidade de morar, de passar o fim de semana, ou passar a semana, dependendo de como vai estar a situação, e também de ter um retorno caso elas não usem, né, de colocar isso numa plataforma de aluguel e poder explorar aquilo ali com um rendimento superior àquilo que a gente olha no longo prazo de taxa de juros. Então, acho que isso também beneficiou esse segmento. É um segmento que continua crescendo, vai recebendo investimentos grandes pelo setor. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Aprendi bastante hoje sobre a Moura do B. Acho que todo mundo conseguiu aprender. Fazendo um resumo rápido aqui. Então, é uma incorporadora focada no Nordeste, média alta renda. Está praticamente sozinha ali, pensando entre as grandes incorporadoras, no mercado que representa quase metade do que é o mercado de São Paulo. Só que São Paulo hoje tendo no mínimo uns 15, 20 concorrentes se degladiando pelos terrenos, né? Então, eles têm uma barreira de entrada bem interessante. Uma empresa acho que vale a pena estudar, está muito barata e parece estar no momento de que eles começaram a alcançar a lucratividade. Então, nos últimos 3 trimestres, a empresa já vem dando lucro. Quem achar que a empresa vai seguir nesse caminho, de fato, pode ser uma oportunidade. Tá bom, pessoal? Marcelo, de novo, muito obrigado pela sua presença. Contamos com você aqui para outras entrevistas e boa sorte nos resultados. Vitor, eu que agradeço, em nome da Moura do B. Foi um prazer falar com você e com o pessoal que acompanha o portal. Conte comigo, realmente acho que esse resumo reflete bem. É uma empresa que está muito bem consolidada na região Nordeste, vai continuar muito forte, tem uma engenharia muito forte e vamos continuar trabalhando aqui nesse desafio de entregar os produtos com alta qualidade para os nossos clientes, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição pelo RI na Moura do B. Um abraço a todos.